comprei meu primeiro drone em 2017, o Mavic Pro primeira geração, no mesmo dia que ele chegou, ainda à noite eu já tirei da caixa e já coloquei para voar. E pode ter certeza que de lá para cá, eu já cometi vários erros durante a minha pilotagem de drone e vi muita gente cometendo muita coisa errada também. E hoje eu vim justamente aqui trazer para vocês algumas dicas que podem literalmente salvar o seu drone. Como iniciante, ao longo do tempo, você vai aprender erros que podem comprometer o seu voo. Isso pode ser desde configurações que você não conhecia, como desligamento de emergência, voar seu drone de maneiras que você nem sabia que eram arriscadas, ou tentando algo muito avançado, ainda como iniciante. Então neste vídeo nós vamos estar dando uma olhada em vários erros que vários pilotos cometem. Primeiro de tudo, aconselho-se que iniciantes não façam isso, mas na minha opinião faz sentido você lançar da mão em alguns cenários. Por exemplo, você talvez não tenha espaço no chão para pousar seu drone, talvez você esteja em uma área rochosa ou na praia, onde tem muita areia, onde tem muitos detritos, e eu vou estar voltando mais detalhadamente mais tarde nesse vídeo. Mas em alguns cenários, faz sim sentido lançar manualmente. Para fazer isso, você empurra os dois joysticks para baixo e para dentro no controlador, o que vai fazer com que as hélices comecem a girar. E então você vai manter o joystick esquerdo para cima, enquanto você está segurando o seu drone com a outra mão. Mas aí é onde entra o problema, que já aconteceu comigo uma vez. Você vai segurar o joystick esquerdo para cima, o drone vai começar a subir, e no momento que você está achando que ele já está começando a subir ali, você vai soltar o stick. Porém, aí é onde entra o problema. Muitas vezes nesse momento, o drone ainda não está no modo hover, ou seja, ele ainda não está realmente pairando ali. Ele está iniciando ali o movimento para começar a subida dele e sair da sua mão. Se você solta o joystick rápido e você solta ele da sua mão, ele ainda não vai estar com potência suficiente para estar no hover e ele simplesmente vai cair. Isso aconteceu comigo uma vez, felizmente era uma área que era um gramado, então o drone não teve nada, foi uma queda de baixa altura, mas é algo que você deve estar muito ciente quando você estiver lançando manualmente o seu drone. Então tenha certeza que você está segurando bem o joystick esquerdo, e em vez de você já soltar aqui com a sua mão o drone, você vai deixando ele bem mais leve aqui, vai subindo para que ele saia da sua mão e não você simplesmente soltar e achar que o drone vai ficar ali pairando no ar, né? Então, resumindo, não solte o joystick apenas porque você acha que o drone está pairando agora. Deixe-o decolar completamente da sua mão e subir no ar antes de aí sim você soltar o joystick esquerdo. Dessa forma você não vai acabar em um cenário que o drone esteja caindo diretamente da sua mão quando você esteja tentando decolar. E agora nós vamos para o segundo erro, que é justamente você tentar decolar de uma superfície instável. Imagine que você não tem uma superfície plana para decolar o seu drone. Você não quer decolar da sua mão e o chão tem muita poeira. Então você tem a brilhante ideia de decolar de alguma rocha que está ali um pouco inclinada, que ela é um pouco íngreme e que você acha que nada vai dar errado. Então, gente, o que pode acontecer é que se o drone começar a decolar, as hélices vão começar a girar e o drone pode ser que ele escorregue. E muitas vezes quando ele escorrega, ele vai tentar se manter horizontal ali naquele momento. Porém, como a rocha ela é inclinada, o que vai acontecer? Você vai começar a ter a raspagem das hélices justamente ali na superfície da rocha. Então você vai poder danificar a sua hélice ao tentar decolar. Isso já aconteceu comigo uma vez, onde o drone começou a decolar, então você acha que ele está começando ali a subir, mas ele começa a deslizar, o sistema tenta justamente manter ele ali na horizontal e aí você acaba raspando ali suas hélices, né? Em um cenário mais grave, em vez de raspar, você pode realmente perder a sua hélice. Então, nesse tipo de cenário, o ideal é que você tenha uma superfície de pouso portátil. Vou estar deixando um link aqui na descrição. Você consegue achar elas bem baratinhas. Elas são dobráveis, você pode levar para suas viagens, para seus trabalhos. Ah, eu não tenho um local seguro para decolar meu drone. Beleza. Você abre e isso ele vai se tornar como se fosse aquele campo de pouso e decolagem de drone portátil. E aí você vai estar fazendo justamente essas operações a partir desse ponto. E para quem já é mais experiente, sim, você pode estar decolando e pousando o drone diretamente da sua mão. Mas claro, tudo com muito cuidado. Terceiro ponto aqui é justamente não voar em ventos muito fortes. Isso é basicamente senso comum, mas se você pesquisar por testes de drones em ventos fortes, você vai achar muitos vídeos por aí de várias pessoas testando seus drones em cenários de risco.
A realidade é que hoje em dia os drones realmente ele têm uma ótima resistência para ventos, desde os modelos mais de entrada até os modelos mais avançados. Porém, o vento vai afetar seu voo em várias maneiras. Eu já tive uma experiência muito ruim com isso quando eu estava testando alguns anos atrás, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o DJI Mini primeira geração. O drone ele já vinha com no kit Flymore aqueles protetores de hélices, então eu pensei, por que não voar com esse protetor de hélice e fazer algumas imagens aqui da cidade? Ele não vai ter nenhum risco de queda e se ele tiver que bater em alguma coisa, pelo menos ele está protegido, né? Então assim que eu decolei, simplesmente estava voando muito em Natal e com o peso extra desses protetores, o Mini, que já era um drone que não tinha muita força, foi carregado pelo vento. Então ele simplesmente voou até a bateria acabar, ele foi fazer um pouso de emergência em um parque local, que é protegido pelo exército e eu tive que ir lá me apresentar, explicar porque eu estava voando, comprovar que o drone era meu e tudo mais. Foi uma dor de cabeça, mas no final das contas eu provei que o drone era meu, recuperei o drone, mas o aprendizado ficou. É extremamente importante você evitar voar em climas adversos com ventos fortes, pois você corre o risco de perder o seu drone. Outra coisa é você conhecer muito bem o modelo do drone que você está voando, pois muitas vezes, eu estou voando um modelo profissional, um Inspire, um Mavic Pro, que já tem um motor bem mais potente, aí é outra situação, você já tem uma perícia diferente e normalmente você já está com um nível de experiência maior quando você está voando esses tipos de drones mais avançados. E outra coisa que pode acontecer é que dependendo de onde você esteja, você está voando tranquilamente ali, se for perto de uma montanha, por exemplo, e existem rajadas intensas de ventos que não são tão previsíveis assim. Ela pode atingir seu drone, pode levar ele para um lado ou para o outro, ou carregar para algum local. Então isso é muito comum em áreas mais montanhosas. Então fica aqui a dica também em relação a isso. E agora falando aqui do quarto problema, que é justamente a direção do seu voo. Esse problema está diretamente ligado justamente à velocidade do vento também. E é o fato de você estar voando a favor ou contra o vento. Isso é muito ligado ao planejamento do seu voo, e isso vai ditar completamente a sua experiência voando drones. Por exemplo, imagine que você está numa praia e você quer fazer uma filmagem, mas está ventando bastante. Então o ideal é que primeiro você vai voar contra o vento, onde você vai estar gastando mais bateria para chegar até o seu ponto de interesse. Você vai fazer os vídeos e aí você vai voltar justamente até você no fim do voo. Dessa forma você vai estar com pouca bateria no final do vídeo, porém o seu drone vai ter o auxílio completo ali do vento, que vai facilitar o seu voo, vai aumentar a velocidade e você vai gastar bem menos bateria para que o drone volte até você. Agora imagine que você está fazendo o contrário, em vez disso você está voando no início do seu voo para o ponto de interesse a favor do vento, tranquilo ali, não gastou muita bateria. Você se empolga, faz muita filmagem, conseguiu fazer tudo, beleza, quero voltar meu drone. Sendo que agora você vai ter que voltar contra o vento. Então o seu drone vai gastar mais bateria no final, para que ele volte até você e faça o pouso. E dependendo da quantidade de bateria que esteja faltando, esse gasto a mais, esse esforço a mais para que o drone esteja voando até você contra o vento, pode ser a grande diferença entre ele realmente pousar em segurança ou o drone simplesmente cair no caminho porque ele faltou bateria. Então fica a dica. E agora para o quinto ponto, é justamente segurar os joysticks no modo desligamento de emergência. Você sabia que se você segurar os joysticks em uma certa posição, as hélices do seu drone vão simplesmente parar e ele vai despencar do céu? Sim, isso é uma funcionalidade de desligamento de emergência das hélices. E isso está no aplicativo DJI Fly, nas configurações avançadas de segurança. O desligamento de emergência das hélices pode ser configurado para acontecer apenas em emergências ou a qualquer momento. Isso significa que se você segurar os joysticks para baixo e para dentro, ou para baixo e para fora, que é realmente uma posição bem estranha de você estar segurando o joystick do seu controle, mas ainda assim é possível que você segure nessa posição, as hélices simplesmente vão parar no meio do seu voo e o drone vai despencar do céu. Essa é uma função útil, por exemplo, se você for voar seu drone para uma árvore e as hélices continuam girando, ele está preso ali e você não quer danificar mais ainda, você usa esse movimento para justamente fazer o desligamento de emergência. E assim fica mais seguro você recuperar o seu drone. Mas é o que você precisa estar bem ciente quando você está voando e ter certeza de qual é a configuração que está definida no seu controle.
para que você, por alguma razão, não acione isso acidentalmente e acabe fazendo com que o seu drone simplesmente despenque no meio do seu voo, né? Portanto, essa é uma funcionalidade que você precisa entender completamente para garantir que esteja configurada corretamente e que você não a acione acidentalmente em um cenário não emergencial. E agora aqui vai uma dica bem simples, mas que muita gente erra. Todos os controles desde o Mavic Mini primeira geração têm os joysticks removíveis, o que significa que eles estão guardados na parte de trás do controle ou dentro do controle. Você rosqueia eles ali no slot do joystick, e isso é feito justamente para aumentar a portabilidade e praticidade do transporte. Isso foi uma ótima atualização, porém se você não tiver cuidado, isso pode ser um problema muito grande. Pode parecer uma coisa muito tranquila, muito pequena, mas os joysticks no novo controle remoto têm uma base extremamente estreitas. Eles são ótimos de usar, muito responsivos, mas um pouco frágeis quando você está fazendo justamente o rosqueamento. E já aconteceu comigo algumas vezes que eu estou ali rosqueando o joystick no controle, comecei ali a voar, achei que eu tinha rosqueado todo, ele simplesmente caiu no meio do voo, tive que ir lá parar, pegar e rosquear novamente. Agora imagina que você foi contratado para fazer um trabalho profissional em um evento que ele não vai se repetir, por exemplo um casamento, um chá revelação, e aí você está lá com o seu drone no ar e simplesmente o joystick cai. Você não quer passar por isso, né? Então fica a dica, tenha todo o cuidado do mundo ao montar os joysticks no controle, garanta que ele está ali bem preso. Tenha sempre um par de joysticks extras guardados na bolsa do seu drone. Normalmente esse par extra já vem incluso no kit Flymore. E aí você vai montar seu controle com calma num local tranquilo, em uma mesa de preferência, um local plano, para caso ele caia você não vai perder. Ou se você quiser uma coisa mais prática, muitas dessas mochilas Flymore já permitem que você consiga guardar ele já com o joystick montado. Então já guarda ele ali montado para que você não perca tempo e que se torne uma coisa mais prática para você, né? E agora, gente, imagine o seguinte, você está lá viajando de férias, levou seu drone para a praia, está em um barco, está na estrada e você quer filmar o carro em um cenário incrível, aquela cena de filme. Você começa a fazer seu voo, fez imagens muito boas, porém seu drone começa a alertar que está com bateria baixa e aí você aperta o Return to Home no seu controle. Por padrão, o home point é registrado no momento que você decola o drone e ele fica fixo. Significa que agora que você já andou alguns quilômetros com o carro ou com um barco, o drone ele não vai até você, ele vai até o home point original, que está lá atrás. Então imagina, cara, ele pode pousar em uma estrada, se você estiver ali no seu carro, aí um carro vai, passa por cima, você perdeu seu equipamento, ou simplesmente ele pode dar um belo mergulho no mar. Portanto, o que você deve fazer é ir nas configurações do aplicativo DJI Fly enquanto você está em movimento. E aí você pode pressionar para atualizar o ponto de origem. Isso significa que o home point vai ser atualizado para onde você está agora. Problema resolvido. Isso significa que quando você apertar o Return to Home, o drone vai voltar justamente para o ponto atualizado. Outra opção é você optar para que o drone tenha o home point sempre onde o controle estiver. Portanto, se o controle está com você, você está controlando ali, você está em movimento, o home point ele vai seguindo ali você e aí já não teria esse tipo de problema. Então certifique-se sempre de atualizar o ponto de origem enquanto você voa e está em movimento. E esse aqui, gente, é um erro clássico que está presente desde as primeiras versões de drones, ali desde o Mavic Pro, dos Phantoms, que é justamente os sensores de obstáculos e você confiar demais neles. Todos os drones praticamente têm sensores de obstáculos de alguma forma, seja só o inferior, seja frontal, alguns têm sensores 360, e realmente eles são muito responsivos, têm evoluído cada vez mais a cada geração, mas você confiar demais em sensor é uma fórmula para ocasionar acidentes. Primeiro que a maioria dos drones eles não tem sensores laterais, o que significa que você está ali fazendo um modo automatizado de voo com drone, você coloca para fazer uma órbita automatizada, você não olha o que tem ali ao redor, seu drone começa ali a circular, tem uma árvore ali do lado, tem um arbusto, algum objeto que você não viu, o drone vai, bate, cai, você tem um prejuízo. Ele não vai ver os objetos na lateral, então ele vai poder realmente cair durante o voo. Então, independente dos sensores que o drone tenha, seja ele 360, frontal e traseiro, frontal e lateral, sempre cheque o ambiente antes de você estar voando o seu drone, antes de fazer o movimento que você tem em mente. Outra coisa é que justamente você está ali voando o drone,
ele tem sensor 360, tá olhando todos os ângulos ali para você. Porém, você está filmando no fim de tarde ou início de noite, ou seja, você tem pouca luminosidade. O que é que acontece? O sensor ele não funciona. Se não tiver uma iluminação muito boa, ou seja, está voando ali de dia, início de tarde, o sensor simplesmente ele não vai funcionar porque não tem luz suficiente. À noite, ele já vai ter dificuldade no funcionamento. Então, novamente fica a dica. Não confie totalmente em sensores. Eles servem como uma medida de segurança, podem sim evitar acidentes, mas não é ideal que você fique simplesmente confiando neles, assim como muita gente faz. E aí, seguindo justamente nesse papo de sensores, é justamente para a galera que voa direto ali no modo esporte, principalmente para os iniciantes que estão ali ligam o modo esporte para ir mais rápido. E, gente, apesar do sensor não ser 100% confiável, ele pode, em alguns momentos de emergência, ser a diferença entre o seu drone bater ou você ter um voo seguro e ele conseguir evitar um acidente. O modo esporte, ele desliga automaticamente os sensores do drone para dar mais potência e velocidade, mas é um modo que eu particularmente só uso em 2 cenários. Quando eu estou realmente em um espaço muito aberto, com altitude suficiente, que não tem nenhum obstáculo ali perto, e aí eu estou querendo, por exemplo, filmar um carro em movimento ou algum objeto rápido ali, eu preciso de um dinamismo maior, uso o modo esporte, realmente estou usando ali. Porém, o risco é bem menor porque eu estou em altitude normalmente grande, ou seja, não tem como ele colidir com nada nesse momento. E o outro ponto é justamente quando eu estou em um ambiente fechado, estou querendo fazer um voo de precisão, mas os sensores eles não deixam. Então, simplesmente eu uso realmente o modo esporte e desligo para fazer voos ali com uma precisão maior. Sempre com um movimento muito suave ali no stick, para garantir que eu consiga fazer sem nenhum problema maior, sem o drone bater em alguma coisa. Esse segundo cenário é muito bom, mas é importante que você já tenha alguma experiência para que você faça esse tipo de take. E normalmente esses são os únicos modos que realmente eu desligo os sensores. No geral, eu sempre estou voando ali no modo cinemático ou então no modo normal. E caso algum objeto se aproxime, o sensor está ali e ele também, além da minha proficiência em voar, o sensor ele vai servir como uma segunda camada de proteção. Caso algum objeto se aproxime do drone, caso algo que eu não esteja vendo se aproxime ali também, e ele pode estar evitando um acidente. E aí outro ponto aqui que dá muita confusão, gente, é justamente quando você está voando sobre a água e a confusão que isso causa nos sensores. Todos os drones DJI vêm com sensores inferiores para garantir que o drone está voando ali na altura mínima do chão, né? E realmente esse sensor funciona muito bem. Em alguns modelos de drone, eles contam até com luzes inferiores para que você auxilie no pouso e você está voando ali à noite, ele vai conseguir iluminar o local de pouso ali para garantir um pouso tranquilo, sem muito problema. Porém, o mesmo não pode ser dito quando você está voando sobre a água. Quando você está voando em um lago, por exemplo, que é uma superfície com água onde você tem um reflexo e ela é fluida ali, o sensor ele não tem uma precisão tão boa. Ele pode realmente se confundir e errar justamente em relação às alturas. E aí ele pode estar gerando algum desvio em relação a isso. Se você estiver voando muito próximo à água e você fosse confiar nesses sensores, pode ser que ele deixe o drone ficar mais baixo do que o que ele deveria. E aí, se você estiver voando no mar, em algum momento tem alguma onda, alguma coisa assim, pode ser que ela pegue no seu drone e o seu drone vai dar aquele famoso mergulho para não voltar mais, infelizmente. Isso é algo que nunca aconteceu comigo, mas já vi muitos relatos disso acontecendo por várias pessoas, então fica a dica quando você estiver voando perto da água. E aqui outra dica para quando você estiver voando ali próximo à superfície da água é o seguinte: você está ali voando, beleza, o drone está em um ambiente onde ele não tem muita onda, alguma coisa assim, você está seguro, mas você quer fazer um vídeo cinemático. Se você tiver dessa forma, com o sensor, ele vai estar variando, porque ele vai ter justamente variações de altura do drone, enquanto você está fazendo a sua filmagem. Então o que vai acontecer? Você não vai ter um voo fluido ali numa altura constante. O seu drone vai estar subindo e descendo por conta justamente do sensor, que vai estar impreciso por conta disso. Então qual é a dica aqui? Eleve a altura do drone um pouquinho para que ele consiga realmente ter uma margem de segurança boa, e aí ele não vai estar justamente fazendo essa oscilação de altura quando você estiver voando ali pela água. E assim você vai justamente conseguir fazer o seu vídeo cinemático. E aí beleza, gente, você está ali numa praia, não tem uma área muito limpa para você decolar e pousar, você quer fazer aquele take, quer fazer aquela filmagem, e aí você tem a brilhante ideia de beleza, vou decolar direto para a areia. Beleza, seu drone vai se sujar todo ali de areia.
você vai achar que não é nada demais. Até aí tudo bem, porém entenda que essa areia ela pode ir direto para os rotores do drone, pode estar danificando ali o motor do seu drone a longo prazo. Lembre-se que normalmente essa areia tem sal, ele pode estar oxidando ali alguma parte eletrônica dos motores do seu drone ou então da parte principal ali dele. E muitos drones justamente têm a parte de resfriamento abertas, ali justamente para a entrada de ar, para estar resfriando ali o sistema de processamento do drone. Agora tu imagina que entrou areia, entrou alguma coisa ali que tem sal e começa a oxidar, por exemplo, um chip ali dentro. Qual é o prejuízo que você vai ter com isso? Então assim, gente, você já voou na areia, você já está voando em praias, você já realmente sujou seu drone com isso? Pega um aspirador de pó, dá uma limpada ali dentro para garantir que não ficou nenhum fragmento de areia, de detrito ali. E outra maneira que você pode justamente evitar esse problema é realmente você não decolar da areia. Aí o que você pode fazer? Como eu já falei anteriormente, pega um ponto de decolagem portátil, novamente o link vai estar na descrição aqui desse vídeo, ou para quem realmente já está mais experiente, simplesmente decola e pousa ali da sua mão. Agora seguindo aqui de um ponto que para mim é um senso comum. Primeiramente, gente, não vamos incomodar os animais. E em segundo lugar, pássaros normalmente não vão com a cara de drones porque acham que é um intruso. Muitas vezes eles simplesmente vão voar ali perto e nada vai acontecer. Vão tentar entender o que é o drone, se é um pássaro e tal, mas vai ficar por isso mesmo. Mas principalmente se você voar em áreas com pássaros maiores, você tem um grande risco do pássaro realmente atacar teu drone e ele despencar do céu. Isso acontece muito porque muitos pássaros são territoriais. Eles acham que é um intruso que está ali querendo fazer alguma coisa, eles vão lá investigar e abatem mesmo o seu drone e não querem saber. Então isso é bem comum, principalmente em áreas costeiras, como praia, onde você tem algumas espécies de pássaros que fazem seus ninhos ali perto, então fica o lembrete. Então quando você estiver voando, é sempre bom você observar se tem algum pássaro próximo ao seu drone. E se tiver muitos pássaros ali ao redor, é muito bom você já ir descendo ali seu drone, reduzindo a altitude, para evitar algum tipo de acidente, né? E para finalizar a nossa última dica, tenha muito cuidado quando você estiver com as hélices do seu drone em um ambiente de muito vento. Quando eu estava nas Ilhas Faroe, isso em 2019, eu estava fazendo uma trilha em um fiord, e lá em cima estava ventando pra caramba, gente, demais. E antes de decolar o drone, eu deixei ele lá pronto para voo, as hélices começaram a girar descontroladamente, justamente por conta do vento intenso que estava ali, né? Sendo que essas hélices, elas são bem finas, e mesmo esse movimento ali com o vento, sem o motor estar ligado, se você não tiver cuidado, pode estar machucando seu dedo, pode estar machucando sua mão. No meu caso, eu não tive nada, realmente eu estava segurando ele assim, não deu nenhum problema. Mas caso você tenha algum descuido, tocou ali no drone, na hélice, quando ele estiver rotacionando, você pode acabar se machucando. Então você não quer danificar nem seu drone, nem a sua mão. Então espere nesses momentos até você realmente estar com todos os GPS conectados, tudo pronto para o drone decolar. Aí sim você desdobra e aí você faz a decolagem de forma mais rápida, né? E assim você vai estar evitando um possível acidente. E esses foram 14 erros de drone que iniciantes cometem em 2024. Tem algum erro que eu deixei aqui perdido que vocês acham que outros pilotos deveriam saber? Por favor, nos avise, comente aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo e aprendeu algo novo, por favor me avise curtindo e compartilhando esse vídeo com o botão aqui abaixo. E se você quer aprender mais de audiovisual, seja drones, câmeras, configurações, edições, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal, onde nós temos toneladas de conteúdos para ajudar você a se aprimorar nessa jornada. E agora eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu te ensino mais de 100 movimentos com drone, do iniciante ao profissional. Um grande abraço, tudo melhor sempre e até mais!